Olá, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Semana Municipal do Parto Humanizado, realizado pelo Gesta Cascavel. Estão me ouvindo bem? Bom, eu vou aguardar a nossa convidada chegar, mas enquanto isso eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Camila, eu sou doula, instrutora de yoga para adultos, crianças e gestantes. Atendo aqui em Cascavel, na Casa Aurora. Faço parte da Associação de Doulas de Cascavel, também parte do grupo Doulas Bem Gestar. Eu sou casada com o Luiz, juntos nós temos uma filha de 1 ano e 9 meses, a Cecília. E eu quero agradecer a presença de todos que já entraram, que estão entrando, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre um tema temido por muitas, é o puerpério. Eu vou aguardar a entrada da Rosa e eu quero que vocês participem desse bate-papo, então enviem suas questões, compartilhem de suas histórias. A gente está aqui à disposição para responder as perguntas. Caso a gente não consiga responder no decorrer da conversa, depois eu vou responder no direct, tá? Porque vocês não fiquem sem respostas, tá bom? Vamos aguardar aqui. Lembrando que logo mais, às 21 horas, a doula Carla e a Patrícia vão dar continuidade na live, né, da Semana Municipal aí de Parto Humanizado, dando sequência a esse assunto de pós-parto. Então, se vocês puderem, acessem novamente às 21 horas. Amanhã também terá lives para vocês estarem acompanhando, né, e ouvindo um pouco mais dessas profissionais que estão aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham nesse momento, né? Olá! Olá! Oi, Seja tudo bem? bem-vinda! Tudo bem? Bem, e você? Como está? Tudo bem também, um pouquinho de frio. Que linda! Olha toda com essa charpa aqui. É. Bom, eu estava me apresentando, Rosa, e hoje eu quero que você, agora, né, que você chegou, eu quero que você se apresente também para o pessoal que está nos acompanhando, fale um pouquinho de você. Oi, Luiz! Bom, então, eu acho que boa parte das pessoas que vão estar conosco hoje não me conhece, porque acho que a não ser que sejam as doulas, né? Antes não sei se você conhece, mas eu sou psicóloga há 19 anos, educadora natal há 10 anos, e trabalho na minha cidade como psicóloga, educadora perinatal. E há 10 anos eu faço essa preparação para casais, gestante. Durante a gestação, faço acompanhamento, oi, Renata, oi, Kelly, e acompanho elas durante a gestação, com um trabalho de bastante visitações, preparação para o casal, principalmente, né? Que a gente já vai começar a falar daqui a pouco. Acompanho o parto de vez em quando, né? Porque o meu ritmo aqui
se permite muito. Mas foi bastante mais puerpério do que a gestação e muito mais do que o parto. E fiquei muito feliz que fui convidada para falar sobre esse tema, que é um tema que todo dia o meu áudio está dando eco, então assim, saio de novo. Não te ouvi, Rosa. Deu uma cortada agora. Ó, eu vou sair e aí você me chama novamente, tá dando eco. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vamos tentar resolver, né? Para que todo mundo possa escutar com perfeição, senão a gente fica um pouco mais na dúvida. Aí, Aí. vamos lá. Bom, eu acho que sim. Não, tá com Acho que eco. sim. Fala um pouquinho. Tá, Camila, eu vou testar aqui para ver se tá dando eco no som. Se tiver, nós Ou vamos. pôr o foninho de ouvido, a Karine até comentou. Põe o foninho, de repente já melhora. Espera lá, deixa eu ver, porque o meu fone aqui tá sem bateria. Queria o meu fone. Tá ruim, né? Tá dando eco. Não, a princípio parece que melhorou. É? Não Então sei tá. para o pessoal que está ouvindo. Se tiver difícil, aí eu vou mudar o computador, tá? Certo. Então vamos fazer assim, a gente vai conversando, eu já vou buscar o computador. Porque live é assim, já estou acostumada. Cai, muda de ideia, vamos de outro jeito. Quando eu faço supervisão online é aquela loucura, muda, põe fone, muda de lugar. Aqui é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É. Bem isso. Mas eu Pronto. acho que melhorou, Rosa. Tá bom. De qualquer modo, eu vou deixar ligado aqui o celular, o Note. Se acontecer alguma coisa, a gente usa o Note daí, tá bom? Uhum. Melhorou, Karine? Tá bom, legal. Bom, eu espero que daqui a pouco entre as gestantes aí que eu tô acompanhando. Uma tava no obstetra em Cascavel, duas no obstetra em Cascavel. As puérperas eu consegui mandar mensagem agora à tarde. Então tá, que bom, Renata. Qualquer coisa a gente muda, tá? Gente, fiquem até o final, porque não sei. No final vai ter um presente que a Camila vai trazer. Surpresas. Surprise! É sempre um presente quando ela faz isso. Mas então tá, Rosa, vamos dar início então para a nossa conversa, né, sobre esse tema que é tão temido por muitas, que foi temido por mim, e que é o puerpério, né? Então, para a gente começar, eu quero que você explique para nós o que é o puerpério. Bom, é verdade. Eu achei até interessante quando você falou que ia me perguntar isso. Rosa, explique o que é o puerpério, né? E, nossa, é verdade, porque é um nome que todo mundo usa, né? E aí, daqui a pouco, ninguém sabe o que é puerpério, ninguém. Ou algumas que entrem na live não sabem o que é puerpério, né? Então, puerpério é essa fase vivida pelo casal, né? Alguns falam pela mãe, mas eu gosto de falar pelo casal, pela família, né? A mãe numa outra dimensão, claro. Oi, Carla. Oi, Mai, ai, ui, sei. Mas sejam Mayuri. bem-vindas. Então, o puerpério são esses primeiros dias, né? Considerado que os antigos diziam a dieta, né? Vivida pela mãe, só que assim,
Hoje se considera que esse é o prazo mínimo do puerpério, né? Mas se fala num puerpério prolongado já, num puerpério que pode os seus sintomas, ou seja, a sua adaptação durar até os 2 anos da criança. Mas o puerpério em si, que a gente fala do fisiológico, aquele do maior cuidado, são os 40 da mãe. E aí, dali, então, ele não se acaba. Ele só vai mudar o formato, eu diria, e alguns especialistas falam até os 2 anos da criança. Que é uma fase bastante delicada, bastante marcante para a mãe, para a criança. Talvez você baixar o volume. Vou lá. Tá. Aí. Aí vamos lá. Ai, ó, aqui não tá dando mais retorno. É verdade. Gente, esse povo que entende internet sempre aparece na live. Sempre tem um outro que entende disso e aparece na live. Obrigada. Sim. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, Renata, de nos ter ajudado aí. Então, essa fase do puerpério é a fase muito, muito delicada, assim, do casal, né? Bastante delicada para a mãe também, para o bebê. E é uma fase onde parece que não se olha mais para a mãe como se olhava com tanto cuidado na gestação. Ah, então fica aí, Mai, fica aí. Se você está com 18 dias, nós vamos falar de você. Não vamos usar seu nome, mas vamos falar de você. Você, no sentido de que você vai se identificar com muita coisa, né? Então, a fase do puerpério é essa fase que não se olha mais tanto para a mãe com tanta atenção. Se olha bastante para o bebê. E eu diria assim, quando eu falo não se olha, é um não olhar com um olhar atento, assim. O que será que ela está precisando? O que será que está passando pela cabeça dela? Porque é natural. Oi, Daiane, tudo bem? É natural que as pessoas fiquem empolgadas com o bebê, é natural que elas fiquem empolgadas com o cheirinho diferente na casa, que elas fiquem empolgadas. Oi, Tayla, que elas fiquem empolgadas com a chegada, né, daquela criança. Mas se esquece de perguntar, e você, como é que tá? O que está passando pela tua cabeça? Você está com vontade de chorar? Né? Você tem chorado já? Já fez chorinho, né? Lembra que eu perguntei para você, já fez chorinho, Camila, né? Se esquece muito de perguntar isso para a mãe. E aí se deixa ela naquele vazio. E às vezes ela tem vergonha de falar, tô chorando. Tô nervosa, tô ansiosa, não tô sabendo como lidar. Então essa é a fase terrível e temível do puerpério, né? Fala assim, por que você fala terrível, Rosa? Obrigada, Daiane. Porque ela é terrível, sim. Não vamos se iludir, ela é assim. Sim. Ela é uma tempestade, um temporal. Sabe o que eu achei interessante nessa fala? É que o puerpério é vivido pelo casal, né? Eu lembro que após o nascimento da minha filha, lá pelo terceiro ou quarto dia, eu me deparei com uma cena, né? Onde eu estava sentada na minha cama, de pijama, que era a minha roupa clássica de puerpério, e o meu marido estava embalando a minha filha e cantando para ela, e eu entrei em choro constante de visualizar ali os amores da minha vida. E nesse dia, desabou choro por qualquer motivo. Eu chorava por causa da parede, que não era a parede do meu quarto. Eu chorava porque eu estava num estado visualmente deplorável para mim. Eu não estava me reconhecendo naquele momento. E o meu esposo, ele saiu de casa e de repente ele voltou com um buquê de flores e uma cesta de chocolate. Sentou do meu lado e chorou junto comigo. Falou, amor, tamo junto, pode chorar. E chorou, sabe? Então a gente fala muito do puerpério vivido pela mãe, que a gente sabe que tem todas essas questões hormonais que a gente passa por esse processo, mas que o marido também está do lado sem saber como acolher, como ajudar, né? Então eu acho muito importante a gente colocar isso também, né? De cuidado para esse pai também, recém-parido, Tá, né, Rosa? eu acho que é muito importante. Que bom que você
falou isso, me lembro que o Luiz fez isso. É, você da Jenny, e eu sempre, quando eu recebo as gestantes, é claro, eu recebo, o número de encontros com elas é um pouco maior, né? Porque, enfim, é ela que está carregando o bebê, ela que vai parir, ela que vai amamentar. Bem-vinda, Fernanda. E ela precisa dessa atenção maior, né? Mas eu recebo sempre o marido. Na verdade, é uma exigência minha, né? Ele precisa vir, senão eu não consigo fazer um acompanhamento perinatal. E toda vez que eu vou na casa de uma mãe para acompanhar o aleitamento materno, oi, Alana, que hora seu esposo vai estar em casa? Que hora o pai da criança vai estar em casa? Ou que hora ele vai estar com você? Né? Ou imagina, por quê? Porque não adianta eu falar só para a mãe. Eu preciso conversar com o pai também. Eu preciso ver como que ele está, preciso ver se ele está centrado, preciso ver se ele está localizado, né? E geralmente ele não está. Geralmente ele não está. Ele está assim, tenso, muito tenso. Ele está agoniado com aquela teta lá, que aquela teta, não sei se naquela teta tem leite, se não tem leite, se aquele bebê tá mamando, se não tá mamando. Geralmente ele é o primeiro que fala, vão comprar NAN. No primeiro choro, no primeiro do bebê, sabe que não tá faltando leite, vão comprar NAN, né? E talvez pode vir a É o precisar. caminho mais rápido, né? E por É o quê? racional do homem falando. Isso, exatamente. Porque a gente precisa olhar com carinho para a mãe, mas a gente também tem que olhar com carinho para o homem e o que é do mundo masculino. A gente não pode falar de puerpério olhando só para a mãe. A gente precisa olhar para o pai para que essa mãe entenda o pai, não cobre dele uma segunda mãe na casa, né? Exato. E aí ele diga assim, então tá, então vocês estão me entendendo? Então tá. Então tá, deixa eu respirar então. Então eu sou o pai, né? Então não precisa ser uma segunda mãe aqui. Porque aí ele começa a colocar em prática as coisas que são do mundo masculino e a mulher também começa a se acalmar e dizer, ok, então eu também não posso olhar para ele como se fosse uma segunda mãe, né? Porque o homem, ele vai, vamos dizer assim, vamos olhar para uma regra, mas toda regra tem sua exceção. Oi, Cleide. Mas eu não posso falar aqui numa live de todas as exceções, né? Então nós vamos ter que falar da regra. E aí depois cada um vai definindo e vai usando essa regra como, vamos dizer, um parâmetro, né? O que é regra? O que eu percebo em todo esse tempo que eu trabalho com casais? Eu noto que durante a gestação, o homem que conseguiu já mergulhar um pouco mais na maturidade, ele tende a trabalhar um pouco mais na gestação. Né? Ele começa a buscar mais outros serviços ou chegar em casa até mais tarde. Oi, Aline, por quê? Porque ele é do prover. E ele vê que aquela mãe, ela já está caminhando mais lenta. Por quê? Porque ela está barriguda, ela já está raciocinando mais em volta daquele bebê, em volta dela, em volta da casa. E é uma coisa muito primitiva. Não é que o racional do homem ele fala assim, tem que me despertar. Lia, minha colega de faculdade, gestante, entrou aqui. Seja bem-vinda, Lia. E aí ele começa a mudar alguns comportamentos e a mulher às vezes não reconhece muito aquele marido, porque também nem ele está se reconhecendo. Ele está começando. Opa, Sim, pausou, mas já voltou. foi. E aí, voltando ao assunto, né, do homem. E aí, quando a gente fala isso assim para o casal, fala, olha, e fala para a mulher, você notou alguma diferença no seu companheiro? Ai, notei, ele está conversando bastante comigo, mas ao mesmo tempo parece que ele está muito no trabalho, ele está desfocado de mim, ele não está na mesma vibe, ele não está pensando no bebê como eu. Eu acho que ele não passa tanta mão na barriga igual eu, e ele não conversa tanto com o bebê. Isso eu estou trazendo de uma realidade lá do consultório, né? E aí eu pergunto assim, mas o que ele tem feito? Você já perguntou para ele o que ele está colaborando?
Aí, quando ela vai puxando isso, tanto na gestação como no puerpério, ela vai começando a entender o que, que é para eles essa preparação para o puerpério. E se ela já está no puerpério, o que está sendo o puerpério para ele, né? Então, ele vai ser... Oi, Vânia, vai puxar a responsabilidade de resolver as coisas. Então, Certo. E ele vai... pegando, Pode desculpa. falar, Camila. Não, e pegando esse gancho, né, que você falou dessa questão que tem no teu consultório, né, de ver os dois lados, de como que isso está sendo sustentado dentro de casa, é a questão da rede de apoio, né, que é super importante, não vinda só desse pai que precisa estar muito mais presente e a serviço da mulher, da mãe, do que do próprio bebê, porque o bebê deixa com ela, porque o que o bebê precisa nesses primeiros dias não, né? No decorrer da sua vida, que vai crescendo, é de teta, né? É de leite, de cheirinho de mamãe É. e de colo. E o que a mãe precisa? Ela precisa do amparo, né? Meu bem, o que você precisa? Quer que eu lave uma roupa? Quer que eu faça um café? Quer que eu faça um almoço? Quer que eu ajude você a pentear o cabelo? Quer que eu lembre que você tem que escovar os dentes, né? Então, eu vejo que o pai, ele é um papel muito importante nisso, mas como se preparar, Rosa? Como a gente pode estar criando essa rede de apoio para essa gestante? Olha, Passar pelo puerpério de uma forma mais leve, né? uhum. Eu vejo assim, quanto mais a gente fala dos universos masculinos e do universo masculino e do universo feminino com o casal, melhor é. Porque se o homem puder trazer para essa mãe, se ela puder ter momentos onde ela pergunta para ele, como que você está se preparando para o puerpério? Como você gostaria de colaborar com o puerpério? O que você gostaria de fazer no pós-parto? Como você acha que pode contribuir da melhor forma? Essas perguntas eu sempre coloco numa forma de questionário para os dois responder. Eu tenho isso pronto, né? E dependendo, claro, do casal, eu mudo algumas perguntas, eu coloco outras e coloco os dois para se confrontar. Né? Ele conta o que está passando pela cabeça dele e ela conta o que está passando pela cabeça dela. Assim, os dois conhecem do imaginário um do outro, dos desejos um do outro. E aí, depois disso também, ela fala o que ela espera dele. E ele fala o que espera dela. Não tem nada melhor do que a gente colocar o imaginário para fora. Porque senão, se a gente não coloca ele para fora, a gente começa a alimentar fantasias. E alimentar E vitimismo. frustrações, né? Nossa! Ter Muito. que lidar com as frustrações é muito dolorido, ainda mais nessa fase, né? Seja em qualquer fase da vida, mas nesse período é muito delicado, né? Não ser discutido e ficar alimentando fantasias e que na realidade vão frustrar profundamente. Exato. Eu trago muito assim, como é a sua vida agora e o que é que vai ser no pós-parto. Trazer, por mais que a gente traga para a mãe que o pós-parto vai ser difícil, que o pós-parto vai ser, ela não vai ter tempo para tomar banho, ela não vai ter tempo para se arrumar. Eu percebo, e não só eu que percebo, né? Eu estava dando uma lida hoje no livro antigo da Laura Gutman, Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, e me deparando, nossa, eu li esse livro há tantos anos atrás, né? E me deparei que ela traz coisas que eu me deparo todos os dias no consultório, que é essa visão pueril da gestante, de que o puerpério vai ser maravilhoso, né? E por mais que a gente traga isso, a gente percebe que é como se fosse um mecanismo de defesa. Ela escuta um pouco, mas não tanto também, né? E aí a gente consegue trabalhar com ela muito mais quando ela está no puerpério, né, do que antes. No entanto, quando o casal traz um para o outro e a gente traz o que é que ela vai, o que ela vai enfrentar no puerpério, a gente tem uma abertura de dizer assim, olha, você precisa buscar uma rede de apoio. Por quê? Você precisa ou da sua mãe, ou da sua irmã, ou da sua sogra, ou de uma amiga, ou da madrinha, porque você não vai dar conta e ele não vai dar conta.
né? E aí, às vezes, é nesse momento que a mulher fala assim, sério, eu achei que nós ia dar conta sozinho. Eu achei que ia ser tudo bem. E aí a gente diz assim, não, vocês não vão dar conta sozinho. Porque aí você fala, olha, teu bebê vai mamar a cada 2 horas ou a cada 1h30. Aí vai demorar para rotar, aí vai ter cocô, aí vai ter xixi, aí você vai ter que trocar, aí você só tem meia hora, aí você tem que fazer. Aí você tem que fazer xixi, aí você tem que fazer cocô, aí você tem que comer, aí você tem que pôr roupa para lavar, e aí quem que limpa a casa? Quem que arruma comida? Aí nesse momento é que ela percebe que o puerpério vai exigir muito dela. E aí ela levanta a hipótese de chamar alguém. Quando a mãe aceita e chama alguém, o puerpério fica muito mais leve. Eu vejo assim, a melhor maneira de lidar com o puerpério é aumentar a rede de apoio. Porque aí, se o pai tá mal, se o pai não dá conta, tem a avó, tem a Dinda, tem a irmã. Alguém vai estar ali olhando com amor para esta família e vai estar acolhendo o emocional da mãe e do pai. Porque não é só o físico que tem que acolher, é o emocional que tem. Rosa, tem uma pergunta que uma mulher mandou para nós, Joia. na caixinha que eu deixei aberta no Insta, né? Que pegando esse gancho aí, ela diz assim: preciso ter alguém para me ajudar? E se essas pessoas não seguem o que eu acredito? Como lidar com essa dificuldade, Ah, né? Porque às vezes a mãe tem uma visão de trazer uma educação para o filho dela, mas a mãe, a sogra, tem outra forma de viver, porque já passou pelos seus partos, pelas suas criações, né? E como lidar, né, nesse período? ai, ótima pergunta. Inclusive, meninas que estiverem, mulheres que estiverem por aí, façam perguntas aqui embaixo, que se caso eu esteja falando, a Camila vai anotar, ou eu também, se caso a Camila esteja falando, eu anoto e a gente vai respondendo, tá? Eu tenho várias aqui, inclusive. Ai, ótimo. Então vai perguntando. Ótima pergunta. Bom, vamos partir dessa premissa aí de a educação que eu quero dar para o meu filho, né? O tempo que uma pessoa vai ficar na sua casa não dificilmente vai passar de 30 dias. Porque vida que segue, né? Às vezes a sua mãe, vamos dizer, vai ficar com você, ela vai ter a família dela, ela vai ter talvez o esposo, vai ter a casa. Ela não vai ficar mais do que 30 dias na sua casa. E se você ficar na casa de alguém, como foi o seu caso, né, Camila? Dificilmente Sim. vai passar de 30 dias. Vamos dizer, dificilmente passa disso. Tem pessoas que ficam uma semana só. A mãe fica uma semana na casa da filha cuidando dela, ou ela fica na casa da mãe, né? Então a gente tem que pensar que isso não é para sempre. Partindo disso, que eu acho que é muito importante. Oi, Charlize. E se não é para sempre, a gente também não é de vidro, sabe? A gente não é de vidro, o bebê não é de vidro. Aliás, a maternidade está vindo aí para o nosso amadurecimento. Então, você na casa de alguém, ou essa outra pessoa na sua casa, não vai nunca se encaixar no teu perfeito quebra-cabeça imaginário, pueril, de mãe que faz tudo perfeito. Não vai. Primeiro, você precisa se deparar com a realidade. Mesmo que seja a sua mãe, ela não vai fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, da forma como você quer. Por quê? Porque nem você sabe o que você quer. Você está iniciando uma vida nova. Você imagina que você quer. Você imagina que aquilo é o ideal para você, mas você ainda não tem certeza. Isso é um experimento na sua vida, o que é natural. Quando a gente começa um novo trabalho, a gente imagina que vai fazer tal coisa, mas às vezes depois de 6 meses você está trabalhando naquele lugar, você fala, você vai fazer lá um exame de consciência, um feedback e tal, você vai falar, bom, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, tem que melhorar, isso aqui vamos abandonar. Então você imagina que você quer aquilo para você. Você tem algumas diretrizes, mas você também não sabe se você vai se adaptar bem àquilo. Então, partindo disso, você pode dizer assim, bom, agora é o momento que eu preciso. Nesse acolhimento, eu vou ter que ser um pouquinho flexível, porque senão eu vou me engalfinhar. Eu vou me engalfinhar com quem me ama,
eu vou me engalfinhar com quem está ali a meu serviço, que parou a própria vida para vir cuidar de mim e do meu filho. Então, olhando isso, a gente já começa a ser um pouco mais amoroso no olhar. E não tão assim, mas aí eu vou ter que me submeter. Todos os dias a gente tem que se submeter. Todos os dias. Né? E isso é um passo para a maternidade também, porque você se submetendo, você começa a perceber que você manda muito pouco nas tuas fantasias, no teu imaginário, no teu planejamento. Então, falando isso já, Camila, espero que... eu sei que quando eu falo isso, bate um pouco forte, assim, diz assim, opa, mas será? Algumas pessoas vão dizer assim, mas também não é assim. Não pensava que a Rosa ia responder assim, mas é que essa é a realidade, sabe? E a realidade, às vezes, ela é um pouco cruel, né? Então, falando, depois de nós olharmos para isso, então eu falaria de outra coisa. Olhando com amor para quem vai te cuidar, tendo consciência de que essa pessoa vai falhar, de que essa pessoa vai falar coisas que você não gosta, de que essa pessoa tem um ritmo diferente do seu, aí então é a hora de você sentar e conversar. Olha, eu dei uma lida, conversei com a minha doula, conversei com meu marido, né, que pode ser o filho dela, pode ser o genro dela, né? E a gente gostaria de tentar, vamos dizer, dormir junto com o bebê. Vamos usar esse exemplo. Mas eu no meu tempo não dormia junto, porque isso depois vai mimar, vai ficar bardoso, vocês vão ver, vocês não vão dormir direito à noite, amanhã vão estar estressados. Faz assim, deixa o bebê dormir comigo, vamos dizer que eu sou a sogra aqui. Deixa o bebê dorme comigo, quando eu ver que ele acorda, eu levo para você. Assim se descansa, minha filha, meu filho também descansa e vai estar tudo bem. Daí você vai falar, olha, não, sogra. Não é assim que eu pensava, eu quero que dorme junto. Aí ela concorda, mas daí começa a chegar a visita. Como é que ela tá? Tá bem, só que eu tô escutando muito choro à noite. Eu acho que é porque estão dormindo junto. Eu te digo isso porque eu vejo isso toda hora nas visitas, né? E aí eu já vejo olhares, eu vejo... assim, tá aqui me ajudando, mas não tá me compreendendo, já tá me colocando contra a visita, já tá falando de mim, e eu já tô me irritando, né? Então, eu aconselho que se converse na boa, que diga, olha, tá certo, talvez você não criou seus filhos assim, mas a gente tem o direito de tentar. Se a gente achar que não é bom, a gente vai conversar. Só que nós não estamos aqui competindo quem é melhor mãe, porque vai acontecer isso também, vai ter competição de quem é melhor mãe, né? Então, conversar, dialogar e explicar é sempre a melhor forma. E uma forma interessante também de fazer isso é antes, né? Antes de você ter o teu bebê, já vem conversando com essa pessoa que vai estar lá te auxiliando, né? Porque eu lembro que eu e o Luiz, por exemplo, a gente foi muito claro com os nossos pais, tanto com os meus, como com os meus sogros, e todo mundo respeitou muito. Eu sei que isso não é para todo mundo, né? Sim. Mas eu tive a bênção de ter esse respeito e de ter amparo de toda a minha família, assim, que o meu puerpério foi forte. E foi vencido, porque passou. Viu, Rosa? Deixa eu te... Isso que você falou, Camila, tem uma dinâmica que eu faço que é a carta para a mãe. Quando a maioria das mulheres ficam com a mãe, né? Então, mas se não vai ficar com a mãe, então carta para a sogra, carta para a irmã, né? Então, nessa carta, ela tem perguntas aonde a filha vai responder, né? A filha mesmo responde essa carta. O que eu espero da minha mãe? Que coisas eu tenho em mente de fazer parecido com a minha mãe? Que coisa eu gostaria que minha mãe respeitasse? E nisso essa filha escreve tudo. E ela vai guardar no envelope bonito e vai entregar essa carta para a mãe. No entanto, ela vai colocar, eu dou uma outra carta para a filha. E nessa carta eu tenho as perguntas para a mãe responder para a filha. No dia que ela entrega essa carta para a mãe, ela entrega também a carta que a mãe vai responder para ela. E são perguntas como essa, assim.
Como eu criei você. Oi, Júlia! Como eu criei você. Como eu gostaria de cuidar de você no pós-parto. Que coisas eu gostaria de fazer por você. E aí, eu sugiro que elas abram essas cartas juntas e promovam um momento de diálogo entre as duas. Um café gostoso, faz um chá, senta, isso ainda na gestação. E aí vocês vão falar, vão abrir essas cartas e vão falar um pouquinho sobre o que cada uma espera da outra, o que gostaria que uma respeitasse da outra. Que lindo! É muito Deve lindo. ser profundo esse momento. É muito lindo, é muito lindo. E é, assim, riquíssimo, porque você antecipa elimina muitos conflitos, né? E não só isso, não só antecipa e nem elimina conflitos, como também floresce um novo amor. Né? Um novo amor é um amor que está se formando, que é essa mãe, essa avó com esse bebê que está vindo, né? Aí, Daiane, ó, uma sugestão para vocês, doulas, aí, para vocês poderem fazer com as mães. Maravilhosa, adorei a ideia. Rosa, eu vou citar algumas perguntas que estão aqui e aí Aham, você vai falando aí para nós, tá? olha. Bom, aqui temos uma pergunta, por que que eu preciso me preparar para o puerpério? É normal chorar muito? É, E se eu não sentir vontade de cuidar o meu bebê? ah, Essa é uma pergunta bem forte. uhum. Como lidar com a privação do sono? E tem aqui uma frase que é: tenho medo de não dar conta. Então, você Não, pode falar um pouquinho para nós? Aproveitando, quero fazer mais uma pergunta. Quanto tempo que dura esse puerpério? Né? Como identificar esse puerpério para aquele passo de depressão pós-parto? tá jóia. Bom, então vamos lá, vamos para que essa pergunta é bem difícil. E se eu não tiver vontade de cuidar, é isso? Se eu não tiver vontade de cuidar do meu bebê? Isso. Olha, é realmente muito difícil isso acontecer, né? Por que é difícil isso acontecer? Porque é uma resposta automática nossa, é nossa crise, né? Agora, pode ter momentos que eu não queira cuidar, que eu estou cansada, que eu não consiga cuidar. Aí eu estou falando de momentos, né? Por quê? Porque nós somos seres que têm fome, que cansam, que se estressam, que têm tristeza. E aí aquele bebê tá chorando e você tá cansada e assim, meu Deus, eu não queria ter que cuidar dele hoje de tarde, porque eu não tô aguentando, eu não dormi essa noite e eu preciso descansar. Então nós podemos falar de momentos, e isso não é difícil acontecer. Momentos de cansaço, momentos que eu não queira cuidar, não é difícil acontecer, não são difíceis acontecerem. Por isso que é importante a rede de apoio. E aí, nesse momento, você contar com a sua rede de apoio e poder descansar, sair, dar uma volta. Essa semana eu conversei com uma mãe que eu falei com ela, que eu acompanhei ela no puerpério há 7 anos. E ela disse uma frase que eu disse para ela no puerpério: vai caminhar. Vai para a praça. Se você achar algum lugar para você entrar e comprar um gloss, um creme para o corpo, você vai fazer isso. Volta só na hora da próxima mamada do bebê. Aí ela falou: meu Deus, você falou aquilo para mim como se você tivesse dado a permissão. Sério, eu podia sair de casa? Eu podia não querer cuidar do meu bebê? Eu podia querer comprar um creme pro corpo? Eu nem lembrava que eu tinha falado isso para ela. E ela falou que aquilo abriu um horizonte na vida dela, né? Então é normal não querer cuidar do bebê em alguns momentos, né? Agora, é normal pode acontecer de eu não querer cuidar do bebê, aí nós vamos ter que acender já uma luz de alerta. Talvez nós não vamos estar falando somente do baby blues aqui. Nós poderemos, de acordo com, se tiver algum outros sintomas, nós poderemos estar falando de uma depressão pós-parto, né? E aí você vai precisar ampliar essa rede de apoio com profissionais especializados, psicólogo, consultar o teu obstetra,
talvez um psiquiatra, mas não vamos falar assim já logo de início, né? De início já um psicólogo e consultar o seu obstetra. E depois dessa segunda avaliação, depois dessa primeira avaliação, pensar numa segunda avaliação. Então, não é normal não querer cuidar do bebê, né? É normal períodos que eu esteja cansada e diga, meu Deus, se eu pudesse não ter que cuidar do bebê agora e contar com alguém estava ótimo. Isso é super normal, né? Agora, não querer não cuidar de próprio não é normal. É preciso se preocupar e Perfeito. pedir ajuda. Se isso acontecer com você, ou se isso acontecer com alguma mãe que vocês estão acompanhando, vocês têm que ligar o sinal de alerta. Oi, Anne. Oi, Aline. Sejam bem-vindas. Camila, qual que é a outra Oi. pergunta? Do sono, né? E a outra pergunta, na verdade, eu acho que já entrou do decorrer da nossa conversa, que é a respeito de como lidar com a privação do sono, só tenho vontade de dormir e sair correndo, se é preciso me preparar para o puerpério, né? Se é normal chorar muito. Essas são questões que, na verdade, acho que a gente falou bastante, mas por que não falar um pouquinho mais, né? É. Então, assim, é normal chorar muito? É normal chorar. É normal chorar, talvez todos os dias, principalmente quando o bebê tá chorando. Se o bebê tá chorando, é normal você chorar também, né? É super normal o choro. Agora, esse muito, a gente tem que olhar quanto é esse muito, né? Eu tô chorando toda hora, eu tô chorando todo dia, tô chorando um montão de manhã, um montão de tarde, tô chorando à noite. Amanhã eu faço a mesma coisa, um montão de manhã, a ponto de eu não ter ânimo de cuidar do bebê, a ponto de eu não ter ânimo para fazer as coisas, de querer tomar um banho, de querer comer. Aí não é normal, né? Novamente aquela questão. É normal períodos, é normal momentos. Super normal. Agora, a persistência disso, não. Persistência disso é preciso atender essa mãe daí um pouquinho mais de perto. E se você for a mãe, procurar ajuda. E aí eu preciso me desesperar, Rosa? Não, você vai procurar ajuda. E essa ajuda vai ter que te ajudar, né? Então, já... Nossa, muitas mães ali que eu atendi chorando e num segundo momento já se encontrava muito melhor, né? Numa segunda sessão já uma melhora incrível, assim. Então, não é motivo para desespero, mas é motivo para cuidado, né? O que eu faço com a privação do sono? A privação do sono, gente, é assim, é uma coisa que vocês têm que levar a sério, de verdade, né? Porque uma mãe que está em privação de sono é uma mãe que não vai produzir leite o suficiente, né? Não estou falando de uma noite, eu estou falando de várias noites em privação de sono. É uma mãe que vai ficar extremamente irritada, que não vai ter paciência com esse bebê. Uma pessoa com sono é uma pessoa que tem muita dificuldade de raciocínio, porque ela não fica mais alerta, os reflexos dela já não são mais os mesmos. E a capacidade de discernimento dela já não é mais a mesma. Então, o sono é muito importante para a mãe no puerpério. Novamente, rede de apoio. Você tem que dormir na hora em que o bebê está dormindo, tem que dormir. A roupa, chama alguém para vir lavar. A casa, varre, não passa pano. O sono é punk. O sono É é muito punk. engraçado que quando eu atendo as gestantes, eu falo disso, né? Quando o bebê dormir, dorme. Não vá fazer nada, vá Nada. dormir. Ou aproveite o momento para comer e dormir, né? Uhum. Porque é importante, tem que realmente dar valor nesse período que você tá, que o bebê está descansando, que você, agora eu posso, eu posso descansar, porque daqui a pouco ele vai Ah, acordar de novo, né? sim. E eu percebo que eu e várias mulheres não levam isso muito a sério, justamente porque a gente quer fazer algo para nós no É. período que o bebê está dormindo, né? Ah, Mas é algo que deve ser levado mais muito, e à ficam risca. muito, elas ficam muito assim, pilhadas, sabe? É uma coisa muito Uhum. louca,
porque é uma não aceitação daquela condição. É como se cuidar do bebê fosse um parar no tempo. Hoje eu fiz uma postagem de uma frase de Chesterton, que é um dos maiores gênios da humanidade, que ele fala assim, mãe não é um passarinho preso na gaiola, mãe é um passarinho que está dentro da gaiola, né? Ele está ali dentro, cuidando dos outros passarinhos dentro da gaiola. Ele escolheu, ele quer ficar dentro da gaiola, né? E a mãe, às vezes, fica muito pilhada. Hoje, eu estou vivendo um problema muito, muito sério, que é o celular. Então, assim, eu Quem notei... não? Meu Deus, eu notei, assim, ó, mas mais de um ano para cá, nas visitas no pós-parto, o maldito celular, o tempo inteiro na mão daquela mãe, o tempo inteiro na mão daquele pai, o tempo inteiro. Tem isso também. Por isso a rede de apoio, viu? Por isso que precisa de alguém que cuide do filhinho mais velho para você poder ir dormir com o bebê. Por isso que é Peçam muito ajuda, não tenham vergonha de pedir importante. ajuda. É necessário, é importante pedir ajuda. Exato. E aí, assim, quando eu faço visita no pós-parto, estão lá, a mãe com o celular respondendo não sei quem, eu estou explicando da amamentação, do ciclo do leite, biriri, bororó, da produção do leite, da pega, e o pai no celular. Você sabe que eu sou delicada. Você não acha, Camila, que eu sou delicada? Eu acho. Eu também acho que eu sou delicada, mas às vezes eu sou muito direta, assim. Eu Firme, né, Rosa? sou muito firme, exato. E eu digo assim, desliga o celular agora. Eu tô aqui trabalhando com você, o teu bebê tá aqui, você vai desligar o celular, não quero ninguém no celular. Pai, mãe, vó, desliga o celular. Agora ninguém vai pegar nesse celular. E falo mesmo. E eles levam um susto, assim, eu sou muito delicada, né, mãe? Mas quando eu sou direta, eu também, né, segura o rachão na parede. E eu tô vivendo esse problema. E as mães estão muito pilhadas com esse celular. Elas estão amamentando, segurando o celular, elas estão amamentando, postando, elas estão amamentando, buscando informação, elas estão amamentando, respondendo, elas estão amamentando, querendo saber do mundo. Nesse momento, você precisa esquecer isso, porque as mães estão vivendo esse puerpério anestesiadas. Né? E isso está sendo um problema muito forte. Porque o que é que eu estou percebendo com esses bebês? Ou o bebê muito chorão, ou o bebê apático. Uhum. Quem fez psicologia e estudou sobre o catatonismo com bebês, eu estou vendo catatonismo em bebês que estão na casa dos pais. Porque estão abandonados pelo celular. Mas eu estou falando de bebê, eu não estou falando de criança grandinha. Estou falando de recém-nascido, estou falando de puerpério. E esse é um problema novo, é um problema emergente que a gente tem que discutir sobre ele. Porque as mães estão ficando mais pilhadas ainda. Elas não param de trabalhar. Essa licença maternidade é uma licença maternidade lá daquele trabalho corpo presente. Mas elas continuam trabalhando em casa. Né? Ou trabalhando de fato, ou trabalhando num trabalho imaginário, numa rede social, no manter o intelectual afinado ali, né? E quando não se tem ajuda, a mãe fica exatamente assim, estressada ao extremo. E eu tive ajuda na primeira semana da minha filha, depois nunca mais. É muito cansativo, rede de apoio é tudo. Quem falou foi a Sumaia. Eu me lembro, Sumaia, me lembro. Então, Camila, eu queria aproveitar mesmo essa live para trazer esse problema. E eu sei que tem bastante doulas aqui ouvindo e que ajudasse a perceber isso, sabe? E se pudessem levar esse alerta para as famílias, né? Porque isso está sendo um problema e se a gente não se acordar logo, nós vamos ter... E tudo que a gente trabalha mais tarde é tudo mais difícil de remediar, né? É. Então, aí a mãe Bom,
dormir, vai pro celular. Então, não, vai dormir. Vá dormir. Vai dormir. Viu, Rosa? Bom, as perguntas que as mulheres compartilharam, então, já foram todas feitas. O nosso tempo está acabando. Infelizmente, eu nem vi a hora passar, eu estava toda ansiosa, nervosa com essa live. E é super tranquilo, estou muito feliz. Então, eu quero agradecer mais uma vez, em nome do Gesta, por você ter aceito esse convite. E espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre outros assuntos importantes para auxiliar as mulheres que estão aí gestando, né, para as mulheres que são puérperas, né, recém-paridas, para as tentantes também. Então, fico muito feliz de estar conversando com você hoje, né, minha amiga, minha comadre e uma baita de uma profissional. Obrigada. Pessoal, não saiam, que a Camila vai fazer uma coisa linda agora, que vai invadir a live. Pode falar, Rosa. Eu sei que são muitas coisas assim que a gente poderia ter falado e que a gente não consegue falar tudo, né? Numa live só. Mas eu acho Sim. que é bem essa a proposta de uma live. A live é para ser um bate-papo e a gente vai sentindo o que vem para falar. E se o público ficou, é porque estava interessante. Que bom, Caroline. Tomara que a gente faça mais lives. Nossa, dá para falar tanta coisa, dá para falar da amamentação, Sim, da sexualidade, dá para falar de vínculo, simbiose mãe-bebê, mas enfim. Que bom é que dá muito para vasto, falar. né? Tem muita coisa. E Camila, eu quero deixar para as. Oi? fique à vontade. Agora é com você. Quero deixar para as mulheres que participaram aqui da live, se tiver dúvidas, entre em contato com as doulas que estão ali no Doulas Cascavel. Todas nós estamos à disposição para auxiliar vocês, para tirar as dúvidas, para conhecer vocês. Então, a gente está por aí. E aproveitando o gancho, então, para eu finalizar aqui, essa semana vai ser comemorado aí o Dia das Mães, que, no meu ponto de vista, deve ser celebrado diariamente, né, por tanto amor que a gente vive dentro dessa maternidade. E eu quero deixar uma singela homenagem a todas vocês com um canto que é muito profundo, que eu fiz muito durante a minha gestação, que continuo fazendo nos embalos de ninar a minha filha. Então, é uma homenagem para vocês. Espero que Vai lá. vocês gostem. Gente, vocês Eu vão... vim do ventre da minha mãe e ela me deu semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe e ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Sou plantadeira de semente boa. Não se esqueça, mulher, que você é uma plantadeira de semente boa, de semente que vai florescer. E eu desejo um excelente Dia das Mães para todas vocês, com seus filhos, com as suas crias, que infelizmente a gente não vai poder estar comemorando com a nossa família toda, mas que dentro do seu lar você possa celebrar diariamente essa maternidade com todas as suas facetas. Gente, muito, muito, muito obrigada que vocês ficaram aqui até o final. Que delícia ter vocês aqui. Foi uma delícia, linda, né? A Camila é maravilhosa. A voz dela é um bálsamo. Um dia vamos fazer uma live só com a Camila cantando. Vocês não acham? Só de cantos. Só de canto. E aí você canta aquela que mulheres és tu. E aí, meu Deus, É, que coisa linda. Meninas, tem obrigada. muito canto lindo mesmo. Lia, obrigada você aqui. Anne, obrigada. Renata, sempre incentivando muito, compartilhou aí a live. E a Tayla também, uma grande incentivadora. Daiane, obrigada. Meninas, olha, nem vou fazer mais live depois dessa. E faz, e aí manda todo mundo segurar um pouquinho
E aí chama a Camila para o final da sua live, você não acha? Tamo aí. Mas aí, se você queria, nós podíamos fazer uma live de você só cantando, hein, Camila? Vamos Você acha? fazer. Vamos fazer sim. A Camila canta e eu faço uma visualização criativa com vocês, uma meditação. Ó, Ai, olha! tem Amei. muita coisa boa que dá para se explorar, hein? Tá, muita coisa boa. Própria, assim, para as gestantes. Uns cantos, uma visualização linda e aí um desenho. Amei. Meninas, vocês são demais, divertido. Um beijo grande para vocês. Minha comadre querida, foi um prazer enorme estar com você. Gente, obrigada. Espero que a gente tenha auxiliado realmente vocês que estão aí, né, recém-paridas e também ter esclarecido aí para algumas mulheres que estão gestantes. Eu sei que o nosso tempo é curto, tem muito mais coisa a ser dita com relação ao puerpério. Então acompanhe hoje à noite, às 21 horas, a doula Carla vai ter uma convidada também que vão dar sequência nesse assunto, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Salva a live, Camila. Fala. Salva a live. A Renata tá falando para salvar. Vou salvar. Só preciso descobrir onde, mas vou salvar. Aparece. Quando você clicar ali para fechar, vai aparecer para salvar, tá? Tá bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau.